Olá, queridos, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre as questões 154 a 162. A gente ainda está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Estamos olhando para todas as questões do mundo espírita e vamos falar especificamente sobre um item completo, que é a separação da alma e do corpo. Então, antes da gente começar, eu vou ler uma pagininha aqui de abertura. Esse é o livro Sementes, da Ana Teresa Camasmi, e eu abri aqui na mensagem Sob o Olhar Divino. Aos olhos de Deus, ninguém nos deve nada, nem nós a ninguém. Cada um de nós, espíritos em crescimento contínuo, colabora com o desenvolvimento do outro, ao mesmo tempo em que nos desenvolvemos. Em cada encontro por aqui, saibamos oferecer o melhor e receber o que for possível para seguirmos em frente sem desistir. Então, vou fazer uma pequena prece de abertura para a gente dar continuidade às nossas reflexões. Pai amado, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade do estudo, das reflexões, desta encarnação. Agradecemos pela nossa família, pelo nosso lar, por todas as bênçãos, Senhor, que a espiritualidade maior nos concede a cada dia. Que possamos ter uma boa noite de estudos e que possamos, Senhor, estar sempre numa sintonia mais fina, chegando cada vez mais perto de Ti. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui às nossas reflexões, eu queria começar não com uma pergunta, mas com uma mensagem bem parecida, né, com a nossa mensagem de abertura, onde no livro Momentos de Consciência, no capítulo 6, a Joana de Ângeles nos traz a seguinte reflexão: a existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela por novas realizações. Então, sabendo da nossa necessidade, da encarnação, sabendo que somos espíritos perfectíveis, que estamos nessa nossa jornada de evolução e necessitamos desse mergulho no mundo material para que possamos espiar, provar e crescer nessa oportunidade contínua, né, de nos aprimorarmos. O que eu queria trazer de reflexão antes da gente começar a falar sobre a separação da alma do corpo, né? Porque nós temos essa ligação com o corpo, né? Lembrando que nós somos formados por espírito, perispírito e a matéria, que é representada através do corpo, e que esse instrumento, né, ele tem esse objetivo de aprimoramento contínuo, e nós nos encontramos num estágio evolutivo que não vai se alterar quando ocorrer essa separação da alma e do corpo, porque a nossa atmosfera íntima, mental, ela vai nos acompanhar com o corpo e sem o corpo. Não é mesmo? Então a gente viu isso muito bem ali relatado no filme, no livro do Nosso Lar, né? A gente vê que as perspectivas do plano espiritual dependem da nossa sintonia mental, do nosso mundo íntimo. Então, a gente precisa fazer um bom uso da nossa encarnação para que, uma vez que esse desenlace aconteça, nós tenhamos a melhor transição possível, nós tenhamos boas oportunidades de, ao chegar no plano espiritual, né, conseguirmos estar num bom estágio mental, lúcidos, conscientes, humildes no sentido de saber aonde estamos no nosso próprio processo evolutivo. Então, não vai acontecer uma certa mágica, um certo milagre, no qual, independente do que tenha acontecido na vida da Terra, a gente vai chegar, né, para um lugar lindo, maravilhoso ou super especial. As condições pelas quais nós vamos nos despedir deste corpo e nos encaminharmos para o plano espiritual através da nossa alma vai depender
das nossas ações aqui na Escola da Terra, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, não é mesmo? Então, não vai acontecer nenhum milagre, não vai acontecer nenhuma mágica, tá? Vai depender das nossas ações, de tudo que nós fizemos aqui para termos, vamos dizer assim, um desenlace mais rápido, mais devagar, mais tranquilo, menos tranquilo. Ter pessoas queridas nos esperando para nos receber e conseguimos percebê-las, né? Então, tudo isso vai depender do nosso aqui e do agora. E aí, então, vamos trazer a nossa primeira reflexão aqui com a pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E os espíritos respondem que não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte, do desencarne. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê chegar ao fim do seu exílio. Então, muitas das vezes, o corpo, né, ele atua como um certo, a gente chama, né, a gente vê essa figura em muitos livros, né, como se fosse uma armadura. Ela tem um certo peso, né, um certo, vamos dizer assim, aterramento, né, ele possibilita a gente viver a vida material aqui na Terra, mas uma vez que o espírito se desprende dessa matéria, ele se vê mais livre, mais leve, menos restrito, né? Por isso que dá essa sensação que os espíritos estão descrevendo aqui. E aí o comentário que Kardec faz nessa pergunta coloca, né, que na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade ou quaisquer outras que tais, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia, né? Então, ele mostra, né, que isso vai acontecendo e que não tem, vamos dizer assim, um switch, né? A gente não simplesmente aperta, ela vai diminuindo de intensidade e se apaga. E aí, uma outra reflexão que eu queria trazer aqui pra gente é o seguinte. Bom, vocês me dão um minuto que eu tô me entendendo aqui. Opa, vamos lá. Então, sendo o exemplo máximo, queria trazer uma outra reflexão aqui que está no Jesus e a Atualidade, da Joana, capítulo 19. Sendo o exemplo máximo, Jesus pedia que o vissem, isto é, que lhe tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas e cuidassem de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus embutido no coração. Na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário, que deixa de ter valor, para se dar lugar ao essencial, que é o necessário. Então, até fazendo um pouco de alusão, né, aquela parte do evangelho que está falando sobre o necessário e o supérfluo, o que eu queria trazer aqui de reflexão é que esse estado da alma que se desprende, ele vai depender exatamente desse reino de Deus que foi desenvolvido, florescido, de alguma forma elaborado e cuidado durante a nossa encarnação, e do quanto que nós conseguimos, de certa forma, desenvolver esse olhar de imortalidade durante essa encarnação e conseguir focar naquilo que é realmente importante, naquilo que é realmente necessário, não para a vida material apenas, mas para a nossa vida de espírito imortal. Então, a gente lembrar que nós não somos somente mães, filhas, irmãs, amigas, esposas, enfim, e exercemos o nosso trabalho. Então, todos os papéis que nós exercemos na sociedade, eles não são em si o nosso fim, mas são o meio que nós temos para estarmos desenvolvendo este reino de Deus dentro de nós, aprendendo a focar naquilo que é essencial, naquilo que faz sentido para a nossa alma, para o nosso objetivo dentro desta encarnação. E isso vai ter muito a ver com aquilo que nós vamos ser e vamos estar, né, uma vez que haja esse desprendimento da alma e do corpo.
E aí, trazendo novamente mais uma reflexão aqui da Joana, enquanto o espírito, ele, enquanto o indivíduo não desperte para a sua realidade de ser integral, que é espírito, perispírito e matéria, como nós estávamos comentando anteriormente, responsabilizando-se pelas mudanças que se devem operar em seu mundo íntimo, a fim de modificar o comportamento, ninguém o poderá auxiliar no mistério, que é exclusivamente seu. Deste modo, a renovação moral é pessoal e intransferível. Trazendo novamente aqui um lembrete e uma atenção para a nossa necessidade de, independente dos desafios que a vida apresente, do momento em que nós estamos da nossa existência, que a cada dia que passe, a cada ação, a cada pensamento, a cada sentimento, essa renovação moral é necessária, pessoal e intransferível, conforme nos diz a nossa querida mentora. Então, ainda refletindo sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? E a resposta é até relativamente simples. Os liames que as retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Então a gente já sabe, a gente já viu em outras partes do Livro dos Espíritos, que nós temos diversas integrações, né? Até quando a gente se desprende no sono, a gente consegue se desprender do corpo, e espírito e perispírito, trazendo a reflexão aqui, se desprendem, mas permanecem ligados ao corpo ali por um cordão que é o fio de prata, né? Ainda existe uma ligação. Então, uma vez que todas essas ligações se desfaçam, sejam rompidas, a alma se separa do corpo. Mas o comentário de Kardec logo em seguida é que para a maioria dos espíritos que aqui se encontram, né, o estágio moral que aqui se encontra, essa transição não é imediata, né? Então ela vai acontecendo de uma certa forma entre passos, né, de uma certa forma entre etapas, e ela vai acontecer mais rápido ou mais devagar, dependendo do apego à matéria. Então, Kardec até usa uma expressão: se a sua vida foi muito material, muito sensual, se nós temos ou desenvolvemos um apego muito grande às coisas materiais, às pessoas, às vezes a gente tem essa impressão, né, de que, eu sou muito eu não sou apegado às coisas, mas aí quando a gente, por exemplo, se depara, né, com um grande desafio que é o desencarne de um ente querido antes de nós, né, alguém que nós amamos muito, nós sofremos muito, nós de alguma forma achamos que a existência não tem mais sentido. Então nós não, quando a gente diz que nós somos apegados à vida material, não é só as coisas, né, a aquilo que nos rodeia, enfim, mas também muitas das vezes as pessoas, a nossa imagem, aos nossos papéis dentro da sociedade. Então, tudo isso, de certa forma, é apego à matéria. Então, quanto mais, vamos dizer assim, desprendidos, mais conscientes e lúcidos daquilo novamente que é necessário, daquilo que é essencial, menos nós nos colocamos nesta posição de estarmos apegados. E aí, novamente, Kardec ainda destaca que, dependendo desse apego, esse desprendimento, esse rompimento de tudo aquilo que prendia a alma ao corpo, pode demorar dias, semanas ou até mesmo meses. Então, é aquele esquema de cada caso é um caso, tá? E claro que isso ocorre com a assistência da espiritualidade maior, né? Então nós nunca estamos sozinhos. Passando aqui para as nossas reflexões, eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, no capítulo 17, 34, que são os bons espíritos, onde fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem a firme vontade. Então, a gente está falando aqui
novamente, de reflexões sobre esse momento no qual a gente consegue fazer esse desenlace. A própria pergunta e o nosso estado, né, após esse desenlace. A própria pergunta 158 do Livro dos Espíritos, que apesar de eu não ter destacado aqui, ele faz meio que uma analogia com esse desenvolvimento, né, da lagarta, a borboleta, e ele pergunta se isso poderia ser uma analogia para falar, enquanto nós estamos no corpo somos lagartas, depois a gente passa por uma transformação, que é tudo o que a gente aprendeu e conseguiu amelhar durante essa encarnação, e depois a gente se liberta desse casulo, né, e retorna ao plano espiritual como se fosse uma borboleta. E ele fala, é uma comparação possível, ela não é tão abrangente, mas sim, pode ser uma figura aí pra gente exemplificar esse contexto. Mas eu gosto muito da gente perceber, né, durante esse parágrafo, que a necessidade da transformação moral, ela vem não pela garantia da execução, mas ela é reconhecida pelos esforços que nós empregamos para domar as nossas más inclinações. Você vê, não é um pedido ou não é uma exigência que já saiamos desta encarnação plenamente transformados, completos, perfeitos, né? Com um círculo perfeito de feituras, mas sim uma continuidade dessa transformação moral que vai acontecer nesta encarnação, está acontecendo nessa encarnação, acontecia antes dela e vai continuar acontecendo depois. Ai, gente, vocês me perdoem. Tem aqui hoje alguns esquemas tecnológicos acontecendo, mas estou aqui no meu super melhor esforço aqui pra gente estar juntos fazendo as reflexões da noite de hoje. Bom, já na pergunta 159, Kardec indaga sobre que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos. Resposta: depende. Se fizestes o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perquiridor. Então a reflexão aqui de Kardec é: o quão tranquila e lúcida está a sua consciência? O quão estamos tranquilos com as ações e os resultados das nossas ações aqui na Escola da Terra? E é essa a sensação que nós vamos sentir uma vez de que plenamente desprendidos né, vamos dizer assim, minimamente cientes da situação na qual nos encontramos, a gente vai se sentir melhor ou pior, mais tranquilos, mais arrependidos, dependendo das nossas ações. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui também algumas reflexões do Hamed que fala sobre o fato de que as nossas emoções elas precisam ser integradas, né? Integradas no sentido de que não escondidas, não evitadas, sentidas, né? E de alguma forma processadas por nós. Então, a gente deve olhar para elas, pensar sobre elas, sobre as nossas necessidades, os nossos desejos, novamente focando naquilo que é essencial, e aí agindo a partir do nosso livre-arbítrio, executando ou não aquilo que achamos que devemos. E esse mecanismo, né, de consentir, de raciocinar, de integrar essas emoções, vai determinar os nossos êxitos ou as nossas derrotas na estrada da existência. E aí, a reflexão aqui que fica é que essas emoções, né, que são mais pesadas, que têm a ver com questões mais, vamos dizer assim, complexas dentro de nós, então a raiva, né, a culpa, mesmo a tristeza, o sofrimento, a dor, geralmente são emoções que nós procuramos de alguma forma esconder ou evitar, e a gente precisa dar lugar a essas emoções para que nós não desencarnemos num estado emocional totalmente conturbado, né? Então, se a gente já faz esse exercício em vida de estarmos
de certa forma, aprendendo a lidar com as nossas emoções, reeducando as nossas emoções e os nossos sentimentos, nós vamos carregar, né, todo esse exercício para além da vida, né? E ele vai nos ajudar muito nessa etapa de transição também. Então, uma outra coisa importante, uma outra ferramenta é exatamente a gente ter a humildade de nos analisar e reconhecer como somos. Então, se os nossos problemas íntimos forem resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, essas ferramentas vão ser facilitadoras para a gente construir um alicerce mais vigoroso e adquirirmos o maior nível de lucidez e crescimento, que novamente vai ser chave não só para a gente passar por uma existência um pouco mais tranquila e harmônica, não no sentido de passar por situações tranquilas, mas no sentido de que, independente do que a vida traga como desafio, nós consigamos lidar com isso da melhor forma possível, tá? Essa reflexão também tá aqui no Renovando Atitudes de Hamed. E aí, trazendo um pouco do livro que nós estamos estudando, né, lá no nosso grupo de Joana, que é o Autodescobrimento, uma busca interior. Opa. Gente, me perdoem. Pronto, estamos aqui. Eu trouxe um pouco dessas reflexões de que somente através de grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando fazer e como realizá-lo, né? Então, essa tarefa é um desafio que exige intenção lúcida, até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano em si, retirando então essas pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis para a vivência real do ser pensante. Então, interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico e social, deve ser essa proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores íntimos da existência. Então, o que acontece, né? Agora sim eu consegui aqui liberar o texto para todo mundo ver. É o ser do mundo, é estar no mundo sem ser do mundo, né? Também é uma reflexão que está no Evangelho. Então, não é o estar na matéria significa lidar com aquilo que necessitamos para viver na matéria. Então, é cuidar do corpo, é nos alimentarmos, é descansarmos, é praticarmos momentos de repouso, de reflexão, de cuidado, de autocuidado. É estarmos sempre procurando, né, equilibrar os nossos compromissos pessoais, de trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, com a espiritualidade, com essa busca dessa ligação com o mais alto. Então, é estar no mundo sem perder contato com esse mundo físico-social, mas ao mesmo tempo conectados com a necessidade dessa interiorização, conectados com essa necessidade de fazer esse mergulho dentro de si e estar cada vez mais procurando e desenvolvendo em nós a lucidez para identificar o que fazer, quando fazer e qual é a melhor forma da gente realizar. E aí, nos encaminhando para a pergunta 160, a reflexão que Kardec propõe é: o espírito encontra imediatamente aqueles que reconheceu na Terra e que morreram antes dele? E a resposta de Kardec é sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Então, quase sempre, eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e os ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também há muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem os que se encontram encarnados que vai visitar. Então, quando o Livro dos Espíritos, ele claramente
fala, né, e o Evangelho tem uma passagem que fala sobre isso também, que esses laços familiares, eles são, muitas das vezes, precedente a esta encarnação, e assim vão continuar se nós fizermos o nosso dever de bem cultivá-los, não é mesmo? Então, aqueles que nos amam e que nós amamos, que querem o nosso bem, o nosso melhor, que já retornaram à pátria espiritual antes da gente, muitas vezes terão a oportunidade de nos ajudar nessa transição, né, da alma se desprendendo deste corpo da última encarnação, nos receber, nos acolher, né, abraçar, estarmos juntos depois de tanto tempo separado, e o tempo é uma questão muito relativa, né? Cada um vai perceber de uma forma, aqueles que estão encarnados, aqueles que estão desencarnados. Então, o quão lindo e consolador é a gente poder perceber, né, que caso nos seja dada a oportunidade, nós vamos conseguir rever, né, e continuar na presença desses espíritos queridos e amigos, né, aqueles que o nosso coração nesse momento estão chamando. Então teremos, graças a Deus, essa oportunidade de revê-los e de estar na companhia deles, e eles vão nos ajudar nesse momento de transição da existência, né? Então, isso para mim é uma mensagem de grande consolo da doutrina espírita, né? Os laços, eles não se desfazem quando a alma se desprende do corpo, né? Quando desencarnamos. Então, eles têm a chance e a oportunidade de se perpetuar e continuar desenvolvendo, seja no mundo espiritual, seja ao longo de outras existências, estando um encarnado, outro desencarnado, independente do momento, né, em que todos nós nos encontremos, esses laços eles perduram, porque nós nunca deixamos de existir. Nós podemos não estar na presença um do outro física, mas não quer dizer que não estamos na companhia daqueles que amamos, não é mesmo? E aí, por último, eu queria trazer essa última reflexão para nós. Eu tirei essa reflexão lá do livro do De Luca, tá? Que nos faz a seguinte proposta: não viva apenas reagindo aos acontecimentos. Avalie constantemente a sua vida. Esteja concentrado em suas metas e antecipe-se para evitar a ocorrência de fatos perfeitamente previsíveis. É sempre melhor agir do que reagir. E isso necessita de uma consciência lúcida, de um mergulho em si, de uma consciência desse processo de transformação moral, tudo isso que a gente vem refletindo na noite de hoje. Quem age, prepara e constrói. Quem reage, apenas conserta, quando isso for possível. E a reflexão que fica é: você faz a sua vida ou a sua vida faz você? O destino ensaia as suas mãos ou você está nas mãos do seu destino? Então, eu tirei um pouco essas reflexões, né, de um capítulo do livro Força Espiritual do José de Luca. A reflexão que eu quero deixar aqui é que essa parte da separação entre o corpo e a alma, vocês viram que eu não abordei todas as perguntas, eu abordei o que eu achei basilar o suficiente para a gente trabalhar o conceito do que estaria acontecendo, mas ao mesmo tempo trazendo algumas reflexões um pouco mais profundas de como aplicar esse conceito, né? Eu saber o que vai acontecer comigo uma vez em que eu faça nesta encarnação uma separação da minha alma deste corpo que eu agora tenho a oportunidade de estar, né? De ser nessa vida, eu consigo entender como eu posso me preparar para esse momento, como eu posso agir e melhor agir para ter essa transição e esse momento ocorrendo da melhor forma possível. Então, todas essas reflexões que eu procurei trazer para nós na noite de hoje foi em relação muito menos à leitura completa do capítulo. Então, por favor, façam uma revisão. A gente está olhando da pergunta 152, se não me engano, a 162. Olha, gente, a cabeça da pessoa, hein? Tá lá no cartaz, tá? Por favor,
revisem o item inteiro da separação da alma ao corpo. E eu tentei trazer esses complementos para a gente poder refletir e entender que a mensagem principal é como que eu vou aplicar esse conceito que o Livro dos Espíritos está tentando trazer, né, na minha vida nesse momento, e tentar trazer essa percepção de que o nosso amanhã depende integralmente das nossas escolhas de hoje. E o nosso hoje, por sua vez, também é um reflexo das nossas escolhas de ontem. Mas é no aqui e no agora, é no presente que eu vou poder construir, que eu vou poder agir da melhor forma possível para entender o que é melhor fazer, como fazer, o que é essencial, o que está conectado com o meu objetivo de vida, como eu posso da melhor forma possível ir fazendo esses esforços para domar essas mais inclinações, para eu conseguir estar conscientemente nesse processo contínuo de transformação moral, de autoconhecimento, que é a grande proposta da doutrina espírita, né? É a grande certeza que a gente tem. Nós vamos ser sempre muito bem ajudados, nós nunca estamos sozinhos, muito bem amparados, mas ao nosso lugar precisamos fazer a nossa parte, né? Então, a construção desse momento, né, de desenlace, de despedida dessa encarnação, ela é construída dia a dia. Então, dia a dia, eu vou me melhorando, eu vou pensando, eu vou refletindo, eu vou educando e reeducando os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, a fim de que essa transição, que ela é inevitável e totalmente necessária, porque o corpo ele tem uma data de validade, isso é uma das poucas certezas nessa existência que a gente tem, que nós não devemos temer esse momento, nós não devemos ter medo da morte, né? Medo dessa separação da alma e do corpo, que é totalmente natural, está totalmente presente em a natureza, né? Está presente nas leis naturais. Então, muito mais do que temer a morte, muito menos, né, do que temer a morte, nós temos consciência, nós tendo a informação do que acontece, né, tendo conhecimento do que acontece, agora a gente fica com o dever de casa de agir da melhor forma possível até que esse momento chegue, né, até que essa separação aconteça. Então, meus queridos, fica aí para as nossas reflexões, como que nós estamos atuando, agindo nesta vida e o quanto que termos a lucidez desse processo vai nos ajudar a ter essa consciência, esse momento íntimo, esse reino de Deus cada vez mais desenvolvido e presente dentro de nós. E o quanto que isso vai dar paz e tranquilidade nesse nosso momento de transição entre a separação do corpo e da alma. Tá bom? Eu acho que a gente pode parar nessas nossas reflexões por aqui. Eu usei várias reflexões aqui, além do Livro dos Espíritos. Então, eu trouxe aqui o Força Espiritual do José de Luca, eu trouxe Momentos de Consciência da Joana, Jesus e a Atualidade da Joana, Autodescobrimento, uma busca interior da Joana. Eu trouxe Renovando Atitudes do Hamed, e aí fiquem à vontade também para dar uma lida nesses livros, dar uma lida nos capítulos, nas íntegras, né, para que vocês possam cada vez mais ir aprofundando aí os conhecimentos, tá bom? Então, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, conversando sobre a doutrina espírita, refletindo sobre nós mesmos, esse nosso processo de transformação moral e evolução contínua. E eu vou fazer uma prece para a gente poder encerrar as nossas observações da noite de hoje. Pai amado, sabendo, Senhor, da Tua grandeza e reconhecendo a nossa pequenez, te pedimos, Pai, para nos amparar, para perdoar os nossos erros, para, Senhor, nos dar aquilo que precisamos neste momento das nossas encarnações,
para conseguirmos ser bem-sucedidos nos nossos objetivos, para que possamos estar cada vez mais alinhados com aquilo que é essencial para nós, com aquilo que nós podemos, precisamos e devemos ser, para aquilo que nós queremos ser, para aquilo que já podemos viver. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa família, pelo nosso lar, por todas as oportunidades de aprendizado que a vida nos dá, a fim de que possamos cada vez mais lapidar essa matéria-prima bruta que tem dentro de nós e fazer brilhar essa nossa luz, fazer se desenvolver, crescer e florescer esse reino de Deus dentro de nós. Que teu amor nos envolva e nos ampare e que possamos todos, Senhor, ter uma boa noite. Graças a Deus. Até logo, querido.